Olá, tudo bem? A palavra de Deus nos fala no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que o rei Saul ele desobedeceu às ordens do Senhor. E pelo fato do Senhor tê-lo rejeitado para reinar, o trono precisava, na verdade, de um novo rei, né? De alguém que o sucedesse. E normalmente naquela época a sucessão ela vinha através dos herdeiros, dos filhos. Só que Deus já havia se provido de um rei segundo o coração dele. Um rei que não seria um rei aparente, um rei com qualificações necessárias, um rei com expertise, mas um rei que fosse segundo o coração dele, um rei que fosse alguém que fosse se inclinar às vontades do Senhor, à direção do Senhor, aos propósitos do Senhor, um rei que fosse se submeter àquilo que Deus já tinha planejado para o povo de Israel. E é tão doido porque o Senhor levantou o profeta Samuel e disse para ele ir até a casa de Jessé para ungir o novo rei. Só que olha que interessante. Deus disse para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, ou seja, Deus disse para ele o nome do pai do rei, mas não disse para ele o nome do rei. Por quê? Porque Deus sabia que mesmo como profeta, Samuel ele era homem, ou seja, ele ia se basear na aparência, até mesmo porque Saul, ele era um homem de aparência, ele era um homem grande, ele era um homem bonito, ele era um homem que tinha porte de rei. Então, na cabeça do profeta Samuel, quando ele chegasse na casa de Jessé para ungir o rei que seria o sucessor, com certeza passaria diante dele alguém com aparência de rei e era esse que ia receber o óleo da unção. Então o Senhor disse o nome do pai do rei, mas não disse o nome do rei. E diz a palavra de Deus que o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e os filhos passaram diante dele. Então na cabeça dele vai ser esse. Mas de repente o Senhor começava a falar para ele, não é esse, não é esse, não é esse. Até que se acabou os filhos que estavam presentes e ele perguntou para Jessé, acabaram-se todos os filhos? E Jessé respondeu, não, ainda falta mais um. E Samuel disse, traga-o. Quando Davi foi apresentado, Davi não tinha porte de rei. Davi, ele era improvável. Davi não tinha altura de rei. Davi não tinha as qualificações de rei. Mas Deus disse a Samuel, é esse que eu escolhi, ungiu como rei de Israel, como rei do meu povo. O que eu quero te ministrar dentro disso, que às vezes nós olhamos para nós e não enxergamos em nós característica suficiente para exercermos uma função dentro do nosso trabalho. Às vezes nós achamos que nós não temos qualificações suficientes para sermos alguém na vida, para sermos alguém que vai dar certo, para sermos alguém que vai conquistar alguma coisa. Às vezes nós olhamos para o nosso currículo, nós falamos, meu Deus do céu, nos falta uma graduação, nos falta aí um curso de idioma, o grau de escolaridade não é suficiente, ou seja, eu não aprendi o necessário para poder conquistar patamares maiores. Por quê? Porque nós nos enxergamos como pequenos, como incapazes. Só que Deus nos enxerga de forma completamente diferente. Por quê? Porque Deus ele não nos olha segundo o currículo que nós temos, segundo a graduação que nós temos, segundo a aparência que nós temos, mas Deus ele nos vê segundo o nosso coração. O que eu quero te ministrar nesse momento é que independente da forma como você se tem visto, como você se tem enxergado, Deus te enxerga como alguém que vai dar certo. Deus te enxerga como alguém que vai valer a pena. Deus te enxerga como alguém que tem capacidade suficiente para assumir o trono, para governar e para viver em altos patamares, para viver aquilo que é inaudito, aquilo que é improvável, aquilo que é impossível. Por quê? Porque Ele te criou para ser assim, para viver assim. Então se alegre. Pare de se enxergar como menor, como pequeno, e entenda
que independente das suas qualificações, Deus te escolheu porque Ele te ama, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar, Ele vai abrir caminho e Ele vai fazer o sobrenatural em cada área da tua vida e através de você. Se alegre, pequeno Davi, porque foi você que foi escolhido por Deus para reinar nessa geração, em nome de Jesus. E eu te envio para esse tempo glorioso. Vai, Davi, e reine, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Deus te abençoe.